Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria do terceiro bimestre. Hoje nós vamos trabalhar com a disciplina de ciências nas páginas 220 a 227 e uma atividade na página 238 nas mais atividades. Hoje nós vamos falar do capítulo 8, Animais. Hoje vamos ver como que são revestidos o corpo dos animais e como eles se locomovem. Cada um tem uma maneira de se locomover. Então, logo na abertura, nós temos essa página. A tia deixou assim para vocês observarem, que é a página de vocês. E nós temos um textinho aqui embaixo. Vamos fazer a leitura. Os animais são diferentes uns dos outros. Eles podem ter o corpo coberto por pele, penas ou escamas, e podem se alimentar de outros animais ou consumir apenas plantas, por exemplo. Apesar disso, eles também apresentam algumas semelhanças entre si. Você sabe quais são as semelhanças e as diferenças entre os animais? É sobre esse assunto que vamos estudar nesse capítulo. Então, nós temos um sapo lançando a língua para capturar uma abelha. Agora, nós vamos para a página 222. A tia vai dar um zoom, como sempre, para ficar melhor para a gente observar. Tá bom, turma? A tia passa aqui para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo de hoje. Primeiro, nós vamos falar do revestimento do corpo dos animais. Galinhas têm penas, alguns peixes têm escamas e os gatos? Ao responder a essa questão, você provavelmente percebeu que o corpo dos animais apresenta diferentes tipos de revestimentos, como pelos, penas, escamas ou carapaças. Veja a seguir. Alguns animais têm o corpo coberto por penas, como as aves. Aqui nós temos o exemplo do papagaio. Alguns animais têm o corpo coberto por pelos, como o cachorro, o gato, o graxaim e o ser humano. Há também animais que têm o corpo coberto por escamas, como a maioria dos peixes. Existem animais que têm o corpo coberto por carapaça, que é essa parte dura, como as tartarugas. Os pelos dos animais geralmente ajudam a protegê-los do frio, mantendo-os aquecidos, como a raposa do Ártico. No entanto, em alguns animais, os pelos podem ser modificados e auxiliar na proteção do corpo, como no ouriço cacheiro. Os pelos desse animal são duros e possuem formato de espinhos. Então, nós temos aqui o ouriço cacheiro. As penas das aves, além de ajudar a manter a temperatura do corpo desses animais, podem auxiliar no voo. Além da maioria dos peixes, cobras e lagartos também possuem o corpo coberto por escamas. Essas estruturas, assim como as carapaças, auxiliam na proteção do corpo do animal. Então, nós temos aqui a cobra cascavel e aqui do ladinho as escamas, mostrando para a gente como que é o corpo dela. Número 1. Como você acha que é o revestimento do corpo dos sapos? Como que vocês imaginam? Será que os sapos eles possuem penas, pelo, escama, carapaça ou um outro tipo de pele? É o que nós vamos ver agora. Os sapos, assim como as minhocas, as rãs e as pererecas, não possuem pelos, carapaças, penas ou escamas. O corpo desses animais é coberto por uma pele fina, geralmente úmida. Então, nós temos aqui, a pele do sapo. Eu, particularmente, eu tenho um nojo de sapo. Ó, a gente olha assim, já dá até um nojinho olhar aquela pele dele, assim, aquela coisa fina, úmida, né? Então, aqui tá mostrando pra gente. O camaleão e suas cores. A tia vai ler rapidinho, isso aqui é bem interessante. Então, para quem não conhece, esse é o camaleão. O camaleão ele tem o corpo coberto por escamas, assim como os peixes, as cobras. Além disso, esse animal tem uma característica muito interessante, porque ele consegue mudar a cor do revestimento do seu corpo.
Se ele chega em uma superfície verde, ele vai ficar todo verdinho. Se ele chega em uma superfície amarela, ele vai ficar todo amarelinho. É uma camuflagem. Essa característica auxilia o camaleão a não ser visto por outros animais, pois ele pode mudar sua cor de acordo com a cor do ambiente. Agora nós vamos aprender um pouquinho de como os animais se locomovem. Número 2. Você já ouviu falar em pombo-correio? Então vamos lá. Os pombos-correios são aqueles pombos que antigamente eram muito utilizados, que eles levavam uma mensagem de um lugar para o outro. As pessoas amarravam as mensagens aqui no pezinho e ele ia e entregava a mensagem. Então vamos ler aqui o que está na apostila. Os pombos são aves que já foram utilizadas para levar mensagem de um local para o outro. Esses animais voavam carregando mensagens escritas em papéis fixados em suas pernas. Por isso eram chamados de pombos-correio. De acordo com o texto, de que maneira os pombos se locomovem? Então, os pombos, eles usam as suas asas cobertas por penas e eles se locomovem voando. Os animais podem se locomover no ambiente de diferentes maneiras. Veja a seguir. A maioria dos pássaros e os morcegos se locomovem principalmente voando com o auxílio das asas. Muitos animais utilizam as pernas para se locomover, principalmente caminhando ou correndo sobre o solo, como a cutia e a onça-pintada. Existem animais que possuem nadadeiras e se locomovem nadando, como os peixes e os golfinhos. Outros animais, no entanto, não possuem pernas nem asas. Eles rastejam sobre o solo ou no interior dele, como a minhoca e a cobra. E alguns animais se locomovem principalmente por meio de saltos, como o gafanhoto e a perereca. Vamos para as nossas atividades. As fotografias a seguir mostram o revestimento do corpo de 4 animais. Organize as letras seguindo as setas e descubra a qual animal cada revestimento pertence. Então, nós temos aí 4 animais. Vocês vão seguir as setas e descobrir o nome de cada um deles. Tá bom? Então, a primeira parte é essa. Depois que vocês descobrirem, vocês vão pintar de amarelo a moldura da fotografia do animal que pode se locomover voando no ambiente. Qual é desses animais que utiliza as asas voando, que eles se locomovem voando no ambiente? E vão pintar de amarelo a moldura. Na questão 2, vocês vão completar os espaços do esquema seguindo o modelo abaixo. Então, aqui eu tenho paca. Ela tem as pernas e ela usa para caminhar. E o tuiuiu? O tuiuiu, para quem não sabe, é um pássaro. Então, o que ele utiliza e o que ele faz? A cobra, o próprio corpo e o que ela faz? O tubarão, o que ele usa e o que ele faz, tá? Então, eu quero que vocês escrevam qual é a parte do corpo deles que eles utilizam e o que eles fazem, como que eles se locomovem, tá bom? Tá bem facinho. Agora, nós vamos para a questão 3. Escreva no quadrinho de cada fotografia a letra das informações que correspondem a cada animal. Letra A. Corpo coberto por carapaça e se locomovem principalmente caminhando. B. Corpo coberto por escamas e se locomovem principalmente nadando. C. Corpo coberto por penas e se locomovem principalmente voando. Então, vocês vão colocar a letrinha correspondente a cada animal conforme a legenda. Se vai ser a letra A, B ou C. E para finalizar, nós vamos para a página 238. Na página 238, questão 4. Ligue cada um dos animais apresentados a seguir as informações corretas de acordo com a legenda abaixo. Então, locomoção, vocês vão fazer de azul, revestimento do corpo de amarelo e respiração vermelho. Então, nós temos aqui, nós temos primeiro os animais,
que são a garça moura e a cascavel. E vocês vão observar que nós temos as palavrinhas voar, nadar, rastejar, andar e correr. Locomoção, nós temos 4 opções. Depois nós temos escamas, carapaça, penas e pelos, que se refere ao revestimento do corpo desses animais. E por último, nós temos a respiração. A respiração vocês ainda irão aprender, mas vocês já podem estar olhando na apostila, na página 232, que lá está explicando o que é a respiração branquial, pulmonar, traqueal e cutânea, tá? Então, o que vocês vão fazer? A garça moura. O que ela faz? Ela voa, nada, rasteja ou anda? Aí vocês vão ligar. Depois vocês vão pensar, o que é coberto o corpo da garça moura? Por escamas, carapaças, penas ou pelos? Aí vocês vão ligar. Então, vocês vão fazendo a ligação, tá bom? E por último, vocês vão procurar a questão da respiração. Vocês vão olhar na página 232. Vocês vão fazer a mesma coisa com a cascavel. Vocês vão falar primeiro como ela se locomove, depois como é revestido o corpo e depois a respiração, tá bom? Não é difícil, vocês vão ligar só na opção correta. Vai ficar um monte de coisa aí sem escolher, claro. 5. Leia as dicas e descubra a qual dos animais do quadro abaixo ela se refere. Então, eu tenho a onça pintada, a baleia, a minhoca e o tubarão. Tenho o corpo revestido por pelos e respiro por meio de pulmões. Para ir de um lugar a outro, utilizo minhas nadadeiras. Quando tenho fome, alimento-me de outros animais. Então, qual desses bichos será que está falando? Será que está falando da onça pintada, da baleia, da minhoca ou do tubarão? Então, corpo revestido por pelos, respira por meio dos pulmões, para ir de um lugar para o outro utiliza as nadadeiras e quando tem fome se alimenta de outros animais. Cuidado, tá? Porque tem dois nomes aí que vão deixar vocês em dúvida, então vocês vão ter que pesquisar para saber qual é o certo, tá, turma? Grande beijo, agora a gente vai para a explicação da atividade 2 da matéria de ciências.